Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Levante suas mãos aos céus, fala: meu Deus, oh meu Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Ó Senhor, tende misericórdia da minha vida, da minha alma, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Me ajuda a entender a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Peguem suas Bíblias, vamos ler um versículo da palavra do Senhor. Amados ouvintes do programa Voz da Libertação, recebam a paz do Senhor Jesus. Esta é uma transmissão ao vivo, diretamente da Igreja Pentecostal Deus e Amor, sede setorial de Ibatiba. Nós estamos em um culto de aprendizado da palavra do Senhor e derramamento e recebimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Hoje nós vamos terminar com um estudo referente a línguas estranhas. Então, amados ouvintes, você que tem sua Bíblia também, abra conosco em 1 aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler esses versículos agora, em nome de Jesus, e logo mais estaremos orando em favor de todos, em nome de Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu ler para você o versículo 2. Depois nós vamos para o versículo 14 e o 15. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 2 diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Eu vou repetir, amados. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Versículo 14 diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém, Jesus. Podeis assentar, amados. Não fechem suas Bíblias, não fechem, mas podem bater palmas e dar glórias a Deus. Glória, tem que ter glória, tem que ter glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Segunda-feira passada, nós falamos sobre o dia do Pentecoste, o dia em que o povo de Deus estavam reunidos. O dia em que o povo de Deus estavam reunidos e receberam o batismo com o Espírito Santo. Nós falamos de língua, que a língua estranha que foi dada aos discípulos naquele dia que eles estavam reunidos, foi uma língua celestial, uma língua que veio do céu. Quem estava aqui segunda-feira passada? Glória a Deus. Então hoje nós vamos continuar, porque queremos entender o mistério das línguas estranhas. Amém, Jesus? Essa língua
que nós estamos falando aqui agora, que é a língua estranha que nós sempre falamos, muitos conhecem como língua dos anjos, outros conhecem com línguas estranhas. A Bíblia fala noutras línguas, falaram os discípulos. Essas línguas estranhas é um idioma, é a língua do Espírito Santo. O Espírito Santo fala essa língua. Quem diz glória a Deus? O Espírito Santo se comunica com essa língua. O versículo 2 diz para nós: porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Então, quando o crente, o cristão cheio do Espírito Santo, aleluia, e fala língua estranha, ele não fala para os homens, não fala para si mesmo e não fala para os homens, diz a Bíblia. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, mas diz assim, senão a Deus. Ou seja, quando você fala em língua estranha, você está falando com Deus. Mas pastor, se eu orar, dobrar meu joelho, orar em português, eu não estou falando com Deus? Está também, porém com seu próprio conhecimento. Mas o que fala com Deus em línguas estranhas, já fala com conhecimento do Espírito de Deus. Agora, qual que é melhor, o seu conhecimento ou o conhecimento do Espírito Santo? Qual que é melhor, irmãos? O conhecimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece muito mais do que nós. Ele sabe muito mais do que nós. Ele é Deus. Ele é conhecedor de todas as coisas também. E ele sabe interpretar-nos a Deus. Porque é Ele quem intercede por nós diante de Deus. Então, quando nós oramos em línguas estranhas, nós falamos com Deus. Versículo 2 fala, porque ninguém entende. Se você falar ou orar em línguas estranhas, ou até cantar em línguas estranhas, ninguém te entende, mas Deus te entende. O Espírito Santo te entende. E diz mais assim, que quando você fala em línguas estranhas, em espírito você fala de mistérios. Em espírito você fala de mistérios. Então entenda que quando você está falando em línguas estranhas, você está falando em mistérios ou falando de mistérios. Memorize esse versículo, sublinhe aí na sua Bíblia. Não esqueça de que quando você fala línguas estranhas, você não fala aos homens, mas você fala a Deus, e você fala de mistérios. Quem diz glória a Deus? Hoje em dia, melhor dizendo, quantas pessoas esquecem ou deixam de praticar a oração em mistérios. E praticam, alguns nem praticam, né? E praticam somente a oração com o seu próprio conhecimento. Irmãos, hoje em dia está tão difícil de um cristão chegar na igreja e orar. Na verdade, olha do seu lado e veja quantas pessoas que dizem ser membro do corpo de Cristo estão faltando. Estão faltando hoje. Porque não tem aquela comunicação com o Espírito Santo. Porque se tivesse a comunicação com o Espírito Santo, nada o impediria de estar na casa do Pai. E a própria Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Uma vez eu estava nas Filipinas, e uma senhora, durante o culto, foi curada. E essa senhora veio na frente contar o testemunho que foi curada na hora. E ela disse, pastor, ela contou chorando, eu estava em casa, doente sobre a minha cama, mas eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo, vai para a igreja que hoje você vai ser curada. E ela obedeceu a voz do Espírito Santo.
doente, ela foi para a igreja. Naquele dia ela recebeu um milagre instantâneo na vida dela. Porque o Espírito Santo testifica em nosso espírito. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, memorize esse versículo 2, para você não esquecer. Vamos para o versículo 14. Porque se eu orar, isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem o fruto, fica sem fruto, melhor dizendo, né? Ele está dizendo que quando ele orava, ou quando ele orava em línguas estranhas, o conhecimento que vem da alma, nós somos feitos de alma, espírito e corpo. Alma, espírito e corpo. Quem entendeu, diga amém. Então, quando nós oramos com o nosso conhecimento, nós oramos com nossa alma. Mas quando nós oramos em línguas estranhas, nós oramos com o espírito e em espírito. Então, quando o pastor te disser assim, comece a orar em espírito, como que você vai fazer? Porque hoje em dia muitas pessoas entendem que orar em espírito é ficar assim, ó. Para eles, orar em espírito é ficar em silêncio e se concentrar. Eu entendo isso como meditação. Se abandonar, se desligar-se de tudo e ficar de joelho, sei lá, perna cruzada, braço cruzado, olho fechado, meditando. Isso aí para mim é meditação. Isso aí não é oração, porque a oração é que sua voz seja audível. Por isso que o pregador, quando ele prega, ele pode ser chamado de orador. Porque ele está fazendo o quê? Uma oratória. Ele está falando. Agora imagina se um orador vem no altar, pega o microfone e fica assim, ó. Não é um orador. Não é um orador. Ele não está fazendo uma oratória. Então pessoas entendem que orar em espírito é fechar o olho, cruzar os braços, não sei, e ficar igual um Buda. Igual uma estátua. Bom, cada um entende conforme entende. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, porque se eu orar em língua estranha, e ou seja, língua significa palavras, tem um vocabulário, tem um idioma. Se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem. Então quando eu oro em língua estranha, não é o meu conhecimento, não é a minha alma orando, mas sim o meu espírito orando muito bem. E o espírito ora muito melhor do que o conhecimento, do que a alma. A sua alma pode orar no seu próprio idioma, na sua língua, mas o teu espírito pode orar no idioma que foi dado pelo Espírito Santo. Versículo 15. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Ou seja, o conselho que nós recebemos aqui é que devemos sim orar com nossos conhecimentos, com nossa alma, mas não podemos deixar de orar em espírito, que é bem melhor ainda. Orar em espírito é bem melhor do que orar em conhecimento. Porque orar em espírito, você está falando a língua estranha do espírito. Homem algum não entende, mas o seu espírito, o Espírito de Deus testifica com o seu espírito. Porque a língua estranha, o Espírito Santo entende ainda muito melhor. Quem diz glória a Deus? Aleluia, Jesus. E diz mais: cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Você pode cantar em inglês, português, espanhol, chinês, o que seja, mas também pode cantar em línguas estranhas.
Porque é a língua que o Espírito Santo fala e comunica. Glória a Deus. Irmãos, muitos hoje nem orar em conhecimento estão orando, muito menos em espírito. Porque você não vai conseguir orar em espírito se não primeiro começar a orar com o conhecimento. Porque é orando em conhecimento que você vai pedir o Espírito Santo e as línguas estranhas, para que você venha orar também em espírito. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não falei línguas estranhas no mesmo dia. Hoje em dia tem pregadores, oradores, que fazem suas oratórias, falando que quem não fala línguas estranhas não tem o Espírito Santo. Eu não acredito, isso está errado, né? Porque a línguas estranhas não é sinal, vamos dizer assim, de que está cheio do Espírito Santo, mas é um dom do Espírito Santo. Como que o dom de pregar também é um dom do Espírito Santo. Como o dom da fé é o dom do Espírito Santo. O dom de maravilha é o dom do Espírito Santo. O dom de cura é o dom do Espírito Santo. O dom de línguas é um dom do Espírito Santo. Alguém pode ter o dom de línguas, mas não ter o dom de pregar. Alguém pode ter o dom de língua, mas não ter o dom de maravilhas. Então não existe, se você não fala línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo. Está errado, é mentira. Porque a língua estranha é um dom de Deus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala dos dons do Espírito Santo, né? Glória a Jesus. E também está escrito em Efésios, eu vou ler para você Efésios. Quem diz glória a Deus? É uma ferramenta que não é dada. E todos nós podemos ter acesso a essas ferramentas. Não é porque você é muito, você é assim, então você não vai ter esse dom. Não, não tem exceção. Todos podem ter este dom. Quem diz glória a Deus? Aleluia. Então, irmãos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não falava em línguas estranhas e nem saí falando línguas estranhas no primeiro dia. Na verdade, eu fui batizado no Espírito Santo, deixa eu compartilhar com os irmãos, numa vigília. Numa vigília eu tocava instrumento, tinha poucos anos, 15, 16 anos de idade. Eu tocava instrumento na igreja, e só tinha eu para tocar guitarra na igreja. E lá o pastor começou a orar, começou a cantar. E aí ele começou a cantar aqueles hinos de fogo, orava, cantava, e eu tocando a guitarra para ele. De repente, irmãos, eu estou lá tocando a guitarra, fechei o olho, o Espírito Santo começou a me tocar e tal, eu recebi o Espírito Santo. Quando eu acordei, irmãos, quando eu abri o olho, estava todo mundo sentado olhando para mim. Que o Espírito Santo me tomou de uma tal forma que a guitarrinha falou inglês, falou língua estranha, falou tudo a guitarra. Aleluia. Fui batizado com o Espírito Santo tocando guitarra. Mas não falei em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas foi depois de 2, 3 anos. Que aí eu comecei a ir ao monte da oração. E lá no monte da oração eu comecei a falar línguas estranhas. Comecei a desenrolar. Quem entendeu, diga amém. Então, tem pessoas que falam, se você não tem língua estranha, se não fala língua estranha, você não tem o Espírito Santo. Está errado. Porque eu recebi o Espírito Santo quando aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo numa vigília e comecei a falar línguas estranhas no monte da oração. Quem entendeu, diga amém. Apesar de que cada caso é diferente. Não significa que todos os casos vai ser igual, senão todo mundo vai ter que aprender a tocar guitarra. Aleluia. Se fosse assim com todo mundo ia ter que tocar guitarra, não é? Glória a Deus. Mas todos os casos é diferente. Tem gente que recebe o batismo no Espírito Santo e já sai falando línguas estranhas quando é batizado nas águas. O Espírito Santo, ele faz o que ele quer. Só você dá lugar. E se você dá lugar aqui hoje, você pode ser batizado hoje.
Você pode falar em línguas estranhas hoje. Oh, glória! É só dar lugar. Glória a Jesus. E muita gente não sabe, mas a Bíblia nos ensina, em Efésios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Anote aí, para você não falar, o pastor está contando mentira. Lê na Bíblia, pronto, simples. Efésios, capítulo 6, versículo 17 e 18. A Bíblia diz: tomai, ou seja, em Efésios, a Bíblia fala da armadura de Deus. Tomai sobre vós a armadura de Deus, né? Aí fala do capacete, fala dos calçados, fala do como é que chama aquele negócio? Escudo, fala da espada, né? Fala de tudo isso. Só que tem gente que esquece de ler o resto. Versículo 17 fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí as pessoas lêem até aí o versículo 17 e esquece de ler o versículo 18. Lê o versículo 18: orando em todo o tempo, com toda a oração, súplica no Espírito. No Espírito. Glória a Jesus. Ou seja, orar em todo o tempo, com todos os tipos de oração: lamentação, súplicas, adoração, agradecimento, humilhação, arrependimento, de cura, de libertação, e orar também no Espírito. Não se esqueça que orar em espírito, ou seja, orar em línguas estranhas, faz parte das armaduras de Deus sobre nossas vidas. Não adianta você ter o capacete, a couraça, o escudo, a espada e os calçados e esquecer das línguas estranhas. Entendeu, irmãos? A sua armadura não vai estar completa. Porque não adianta você ter tudo esses 5 aqui que eu falei e esquecer da oração. Você vai ter capacete, couraça, escudo, espada e calçado e vai esquecer do principal, que é orar todo tipo de oração e orar em espírito. Orar em espírito é orar na língua que o Espírito Santo se comunica. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá. Se você for em Apocalipse, o livro que está antes de Apocalipse é Judas. Abre aí, Judas, versículo 20. Vai lá em Apocalipse 1, volta uma página, você vai encontrar Judas. E nós vamos ler o versículo 20 de Judas. Diz assim, glória a Deus. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Olha o que diz aí: orando no Espírito. Não é ficar igual você está sentado ou em pé, igual uma estátua, fechando o olho e meditando. Isso não é orar em Espírito. Orar em Espírito é você orar na língua que o Espírito Santo se comunica conosco. Na língua que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Quem diz glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Será que muitos de nós, ou até eu mesmo, estamos perdendo, irmã Aparecida, batalhas espirituais, porque nós não estamos orando no Espírito? Eu acredito que sim. Mesmo que eu disse será, mas eu acredito que sim. Acredito que muitos cristãos estão perdendo batalhas espirituais porque não estão orando em Espírito. Porque quando você ora em Espírito, você vence batalhas espirituais.
Eu ouvi os pastores antigos dizendo: quando você for orar na cabeça, licencinha aqui, ó. Quando você for orar na cabeça de alguém, não fale mistério. Eu já ouvi muito disso. Quando você for expulsar demônio, vou colocar agora não. Quando você for expulsar demônio na cabeça de alguém, não fale em mistério. É isso que me ensinaram. Me falaram assim. Só que Satanás também sabe falar em mistério, porque ele imita, ele é imitador. E se quando uma pessoa cai possuída por demônios e começa a falar em língua estranha, e você não debate com língua estranha, você perde a batalha. Eu comecei a ver outros pastores quando expulsava demônios. Eu conheci um pastor lá na África do Sul, por mais de 20 anos, 23 anos, ele trabalha com libertação. O dom dele, o estilo de ministério dele é libertação. Ele trabalha com libertação há mais de 20 anos, 23 anos. E ele disse: pastor, quando você estiver orando por libertação e uma pessoa começar a falar línguas estranhas, começa a falar língua estranha expulsando a serpente, porque é o diabo imitando. É Satanás tentando te intimidar. Quem entendeu, diga amém. Aí eu comecei a entender as coisas. Quem diz glória a Deus? E comecei a pesquisar que existem homens de Deus que quando expulsa demônio, expulsa em línguas estranhas. Porque é uma língua de fogo. É uma língua de fogo, aleluia. O que é melhor? Qual que é melhor? Orar em conhecimento ou orar em línguas estranhas? Qual é melhor? Línguas estranhas. Então, se você expulsar o demônio em línguas estranhas, ele tem que sair correndo pegando fogo. Porque línguas estranhas é língua de fogo que foi repartida para os discípulos de Jesus. Glória a Deus. Muitos de nós perdendo batalhas espirituais porque não estamos orando em espírito ou no espírito. Não estamos orando em línguas estranhas, porque língua estranha é a sexta peça da armadura de Deus. Não só tem 5 peças, são 6 peças. A sexta peça da armadura de Deus. Então, amados irmãos, se você quer começar a vencer batalhas espirituais, comece a praticar a língua que o Espírito Santo liberou desde o dia do Pentecoste. Desde o dia do Pentecoste. Aleluia. Essa língua foi liberada desde o dia do Pentecoste. E já se passaram 2000 anos. Ainda hoje tem gente que não entende essa língua. E não fala essa língua. E não ora nessa língua. E não canta nessa língua. Glória a Deus. Aleluia. E quando você está orando em línguas, não é a sua alma orando, mas sim o seu espírito orando. É o teu espírito. Quem diz glória a Deus? Agora, irmãos, vamos ver a eficácia dessa língua em nossa vida. Se você fala só português, é só português. Mas se você fala inglês, você tem acesso internacionalmente. Você vai falar com outras pessoas além do brasileiro. Você vai falar com inglês, com americano e com qualquer um que fala inglês. Se você fala espanhol, o seu território de conhecimento abrange, cresce, porque você fala outra língua. Agora imagine se você fala a língua do Espírito Santo. Você comunica com o céu, aleluia. Vamos ver a eficácia dessa língua para o nosso currículo. O currículo do cristão. Abrem suas Bíblias em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Qual era o idioma, a língua que Deus usava para comunicar com Adão, com Eva e com os antepassados antes de Abraão? Então vamos lá. No versículo 1 de Gênesis capítulo 11 diz assim: e era toda a terra de uma
mesma língua e de uma mesma fala. No capítulo 11 de Gênesis, toda a terra tinha uma mesma língua. Então não vem me dizer que os que estavam na montanha falavam uma língua e os que estavam lá no litoral do mar falavam outra língua. Não vem me dizer isso, porque Deus revelou para Moisés, Moisés escreveu que naquela época toda a terra falava uma língua só. Agora, qual era essa língua? Então vamos lá. Se todos falavam uma língua, então todos entendiam-se a si mesmo. Quem diz glória a Deus? Era só uma língua. E qual língua era aquela? Será que era a língua de Deus? Será que era uma língua celestial? Aleluia. E será que Adão e Eva também falaram essa língua? Quem diz glória a Deus? Glória a Jesus. Então nós vamos para o versículo 5, 6 e 7 de Gênesis capítulo 11. O versículo 5 diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ou seja, naquele momento, todo mundo falava a mesma língua. Toda a terra falava o mesmo idioma. E todos entraram em um acordo e disseram: vamos construir uma torre. Imagine os filhos e descendentes de Noé, né? Nessa época já tinha milhares de descendentes de Noé, estava bem avançado já. Vamos construir uma torre, a Bíblia chama a Torre de Babel. A Torre de Babel, glória a Deus. E eles se uniram, todos falando um só idioma, começaram a construir uma torre. Glória a Deus. Aí disse Deus, o Senhor, então, versículo 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Quem diz glória a Deus? Vamos entender uma coisa aqui. Quando Deus desceu para ver o que esse povo estava fazendo, Deus se surpreendeu. Eu vou te mostrar aqui. Olha o que diz o versículo 6. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O que eu entendo neste versículo que, quando nós começamos segunda-feira passada, Atos capítulo 2, versículo 1, fala que estavam todos reunidos. Estavam todos reunidos. Aqui também estavam todos reunidos, falando uma só língua, e disseram: vamos construir uma torre. Então Deus, vendo que estavam todos reunidos, falando uma só língua, olha o que diz Deus: não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eu entendo uma coisa, que com a língua do céu que eles estavam falando, não existia impossível para eles. Porque o próprio Deus disse: com essa língua que eles estão falando, tudo que eles quiserem fazer, não lhes será impedido, não lhes será restrito, por causa do poder da língua. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então eu entendo também que quando essa língua que esse povo falava é nos entregar outra vez, tudo que você orar em línguas estranhas lhe será feito. Assim como eles conseguiram construir uma torre chamada a Torre de Babel, por causa que eles falavam essa língua, o que você quiser construir também, o que você quiser fazer, o que você quiser receber, orando em espírito, em línguas estranhas, tudo lhe será possível e não haverá restrição. Glória a Deus.
Quem diz glória a Deus? Quem diz glória a Deus? Aí o que Deus disse? Ei, temos que descer lá e arrancar essa língua deles. Temos que tirar, porque senão eles vão chegar aqui no céu. Nós temos que tirar essa língua deles. Senão você vai ver amanhã eles batendo aqui na porta. Porque eles estão fazendo muita coisa lá embaixo. Eles estão conseguindo muita coisa lá embaixo. Eles estão alcançando muita coisa lá embaixo com essa língua que nós demos para eles. Nós temos que arrancar essa língua que eles estão usando agora. Aí vem o versículo 7. O versículo 7 diz assim, ó: ei, desçamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Trindade, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Então foi aí nessa época que desceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Trindade, e tirou a língua celestial e confundiu essa língua com todos eles. E a Bíblia diz que um pedia pedra e outro trazia madeira. Pedia areia, o outro trazia pedra. Não se entendiam mais, porque a sua língua estava confundida. Deus desceu e tirou deles. Pastor, tirou. E eu vou mostrar para você onde Deus diz que eu vou dar outra vez. E eu vou mostrar para você onde diz que eles receberam outra vez. Quem diz glória a Deus? Então Deus desceu e tirou a língua deles, porque eles estavam fazendo coisas extraordinárias. Então, com a língua que esse povo usava, coisas sobrenatural, coisas extraordinárias aconteciam. Hoje em dia, o cientista olha as pirâmides, olha coisas grandes e enormes, coisas extraordinárias. Sabe o que eles falam? Extraterrestre, ET, não é que eles falam? Ah, tem ET lá não sei aonde. Eles vieram aqui uns anos atrás, milhões de anos atrás, e construíram as pirâmides. Os loucos falam isso. Ah, tem ET lá no planeta Marte, lá no Júpiter, lá no Plutão, lá não sei aonde. Tem ET lá, e eles vão vir atacar nós aqui. É isso que os loucos falam. Mas eles não conhecem que quando aquele povo falava essa tal língua, eles faziam coisas extraordinárias que quase que impossível para os olhos dos homens. Então, quando você vê uma pirâmide, quando você vê algo grande que você pensa que foi um extraterrestre, um ET, um alienígena que fez, lembre que esse povo aqui, descendentes de Noé, pela língua que eles tinham, eles faziam grandes coisas. Até uma torre para chegar no céu eles estavam fazendo. Quem entendeu, diga amém. Quem diz glória a Deus? Aleluia. Aí diz que Deus desceu, confundiu a língua de todos eles. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Isso me faz entender, amados, que quando esse povo usava esse idioma, essa língua, coisas grandes aconteciam e eles alcançavam. Só que agora o que aconteceu? A língua foi retirada. Vocês não vão falar mais essa língua. Aí Deus confundiu tudo. Foi aí que surgiu os outros idiomas, né? Até que chegou aí o hebreu, chegou o aramaico, chegou o grego, chegou o chinês, chegou os ingleses. Aí temos o português também, que veio do espanhol também, e assim vai. Hoje temos milhares e milhares de idiomas, porque Deus confundiu a língua daquele povo. Quem diz glória a Deus? Quem diz glória? Só que se você voltar lá em Sofonias, está bem antes do Novo Testamento. Volte lá, São Mateus, Malaquias, Zacarias. Aí vai voltando para trás, você vai encontrar Sofonias. Glória a Deus. Fica mais fácil você encontrar. Pega São Mateus e volte um pouquinho para trás.
Aleluia, glória a Deus. Sofonias capítulo 3, versículo 9. Esta aqui, irmãos, eu preciso que você entenda essa. Sofonias 3, versículo 9. Deixa eu ler para você bem devagarzinho, para você entender. Aleluia, diz assim, ó. Porque é Deus falando, hein? É Deus falando através do profeta Sofonias. Porque então darei lábios puros aos povos. Lábios puros aos povos está falando de língua pura. Por isso que no início desta mensagem, segunda-feira passada, nós falamos que a língua que o Espírito Santo usa, que Deus usa, é uma língua pura, sem corrupção. Nós falamos disso segunda-feira passada. Lábios puros ou línguas puras aos povos, para que todos, olha só, invoquem o nome do Senhor. Esta língua que Deus promete dar, ele diz, porque então darei, amém? Para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo Espírito. Eu entendo que Deus, no dia do Pentecoste, devolveu essa língua que foi arrancada dos descendentes de Noé, para que todos servissem e invocassem a Deus com um só Espírito. Sofonias 3, 9. Glória a Deus. Agora veja só. Darei lábios puros, darei línguas puras aos povos. Esse darei, não é que Deus está dando pela primeira vez. Deus está devolvendo aquilo que foi tirado do povo descendente de Noé. Ou seja, darei de volta, tornarei devolver o que lhe foi tirado daquele povo descendente de Noé. Quem entendeu, diga amém. Dos descendentes de Noé até o dia do Pentecoste, ninguém usava essa língua. Deus arrancou. Se você encontrar, me mostre. De Gênesis 11 ao Atos capítulo 2, alguém falando em línguas estranhas, em mistério, a língua do Espírito Santo, me mostre, pois ainda não encontrei. Quem diz glória a Deus? Porque esse idioma estava proibido. Deus arrancou da terra, Deus tirou dos homens, porque eles estavam fazendo coisas sobrenatural e coisas extraordinárias com esse idioma celestial. Só que em Sofonias 3:9 diz a Bíblia assim, ó, eu darei, ou seja, eu retornarei, devolverei, darei de volta, devolverei os lábios puros. Quais são os lábios puros? As línguas puras. Agora me mostre aí um idioma nesse mundo que é puro, a não ser a língua do Espírito Santo. O português é puro? Hã? Não, então não é essa que Deus falou. O inglês é puro? Come on, vamos lá, igreja. Não. O chinês é um idioma puro? É tudo misturado. Irmãos, eu passei por 30 países. O primeiro país que eu fui, Venezuela, 2000, fevereiro de 2000. Cheguei lá, aí eu já falava um pouquinho de espanhol, uns 4 meses depois que eu já estava lá. Aí eu usei aquele linguajar que a gente tem aqui no Brasil, que fala assim, ó, de grão em grão a galinha enche o papo. Quem conhece isso? Lá em Venezuela não pode falar isso não. Pode não, lá significa outra coisa. Lá significa outra coisa. Meu Deus do céu, você fala isso. Na hora que eu falei no microfone, o irmão falou, pastor, não fala isso não. Então é um idioma corrompido, não é puro. E assim, todos os países que a gente vai, o que a gente fala aqui, algumas coisas lá para lá significa outras coisas.
Então isso mostra que as línguas e os idiomas são corrompidos, não são puros. O único idioma, a única língua que é pura é a línguas estranhas do Espírito Santo. E aqui está dizendo: e eu devolverei lábios puros, línguas puras para o meu povo, para que me invoque, para que me sirva em um só Espírito. Quem entendeu, diga amém. Aí vou adicionar aqui também, Joel capítulo 2, quando Deus usou o profeta dizendo assim, e nos últimos dias, o Espírito Santo será derramado sobre todas as carnes disponíveis. Porque tem carne que não é disponível para receber o Espírito Santo. Sobre todas as carnes disponíveis. Alguns terão visões, outros terão sonhos, a partir do derramamento do Espírito Santo. Agora, para concluir, nós vamos voltar para onde? Para onde nós começamos. Atos capítulo 2, versículo 1. Aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no lugar, e de repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por elas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, eu tenho por mim que de Gênesis capítulo 1 a 11 se falava língua celestial, pois o povo daquela época falava e as coisas aconteciam. Eles falavam em língua celestial e as coisas aconteciam. Tanto que Adão foi capaz de nomear todos os animais. Deus deu para ele essa língua e ele nomeou todos os animais. Quem diz glória a Deus? E essa língua poderosa, essa língua sobrenatural, essa língua extraordinária, essa língua do Espírito Santo foi tirada dos descendentes de Noé. Sofonias profetizou, Deus falando: eu devolverei, eu darei de volta a língua pura, que eu entendo que é a língua estranha. Em Atos capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo descendo e repartindo essas línguas para todos que estavam reunidos, conforme o Espírito Santo. Quem diz glória a Deus? Amados irmãos, pelo menos é isso que a Bíblia está me ensinando. Eu acredito, amados, que quando você orar em espírito, muitas coisas vão acontecer. Mas lembre-se que orar em espírito não é ficar assim, como um Buda, como uma estátua, mas sim é orar, falar, pronunciar a língua estranha que foi repartida pelo Espírito Santo para todos aqueles que pedirem a Deus. Quem diz glória a Deus? Eu quero que todos vocês venha orar em espírito e tenha coragem, pelo menos, para tentar. Tenha coragem, irmãos. Tem pessoas que recebem imediatamente essa língua pura, a língua do Espírito Santo. No dia do batismo, já recebe a língua pura. Por quê? Porque está aberto para receber. Só que tem pessoas que demora a receber, porque ainda tem aquele tabu que lhe foi ensinado, como me foi ensinado a mim. Como me foi ensinado a mim. Não, quando você estiver orando por alguém, não ore em mistério. Quando você estiver expulsando demônio, não ore em mistério. E foi colocado um tabu na minha cabeça. Até quando o Espírito Santo vem nos ensinar a verdadeira palavra. Amém?
Então quebra essa barreira da sua mente, quebra esse impedimento da sua mente e comece a orar em mistério. Você vai ver muitas coisas extraordinárias, sobrenatural acontecendo na sua vida. E o mais importante desta mensagem é que quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, qual foi a primeira coisa do corpo do ser humano que o Espírito Santo tocou? A língua. Oh, glória. A língua, a primeira coisa que o Espírito Santo tocou no dia do Pentecoste foi a língua. Lembra de Isaías também? Isaías falou: não, eu sou um homem de língua impura. Lembra disso? Eu não sou digno. Aí o anjo desceu e tirou uma brasa viva e colocou na boca de Isaías. Não foi assim que aconteceu, irmãos? Aleluia. E ele recebeu aquela brasa viva na língua dele. Mais uma vez nós vemos a língua do homem ser tocada. Deus quer tocar a sua língua nesta noite, para você sair daqui falando em mistério. Deus quer te tocar a sua língua. Aleluia. Mas o engraçado, irmão José Roberto, é que tem gente que na hora da oração nem fechar o olho não fecha, nem abrir a boca para orar não abre, e quer falar em línguas. Como é que fala desse jeito? Como é que fala desse jeito? Aleluia. Mas dá lugar ao Espírito Santo. Ele vai tocar a sua língua e você vai falar em mistério. Você vai orar em espírito. Vamos ficar de pé agora. Vamos lá, irmãos. Oh, glória a Deus. O meu desejo é que todos venham sair falando em mistério aqui hoje. Oh, meu Deus, eu quero que você fale mistério de uma tal forma que quando amanhã cedo alguém te dá um bom dia, você vai falar: aleluia. Oh, meu Deus, se você pudesse fazer uso da língua pura que nos foi liberada.